Meus pais, irmãos, tudo bem? Meu nome é Ari e eu venho compartilhar com vocês uma palavra de Deus que encontra em Efésios capítulo 5, verso 25, que trata de como nós devemos amar a nossa esposa. Qual o dever do marido? E aqui o apóstolo Paulo dá uma orientação. Vamos ler? Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo. Forte, né, irmão? Nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Como assim a gente tem que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja e como você deve amar a sua esposa. Primeiro, Cristo amou a igreja se sacrificando por ela. Isso é óbvio. Jesus entregou a sua vida por amor a nós, por amor à sua igreja. Então, o primeiro exemplo aqui é sacrificar. Nós devemos nos sacrificar pela nossa esposa. Sacrificar em todos os sentidos. Trabalhar para trazer o sustento, trabalhar para trazer a segurança, ser uma segurança para sua esposa, se sacrificar, trazer alegria, trazer paz, ser sacrifício, trazer algo que custe para você, assim como Cristo sacrificou, custou a vida dele. Nós devemos nos sacrificar pela nossa esposa. Outra maneira, outro exemplo é Jesus amou a igreja servindo. Jesus serviu a sua igreja. Ele serviu a sua noiva. Da mesma forma, nós temos que servir a nossa esposa. Não devemos ficar no sofá com o controle na mão, só pedindo e outras coisitas más. Mas nós temos que servir. Sirva a sua esposa. Faça algo para agradá-la. Seja na área que você achar melhor. Fazer cozinhando, passando, limpando a casa, arrumando as coisas, mas sirva a sua esposa. Jesus serviu a igreja. Jesus serviu a igreja. E por que você não quer servir a sua esposa? O apóstolo Paulo dá essa orientação. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja servindo. Terceiro ponto. Cristo amou a igreja sendo fiel a ela. Da mesma forma, Jesus foi fiel à sua igreja, foi fiel à sua noiva, cumpriu o seu propósito, a qual ele veio fielmente até o final. Você tem que ser fiel à sua esposa, em todos os sentidos, não é somente no ato em si, mas ser fiel à sua esposa, não assistindo pornografia, ser fiel à sua esposa, não mentindo para ela, ser fiel à sua esposa, não olhando na rua para outras mulheres. Da mesma forma que Jesus é fiel à sua igreja até os dias de hoje, nós devemos amar a nossa esposa sendo fiel a ela. Amém, irmãos? O quarto, Jesus amou a sua igreja sendo compreensivo. Que Jesus nos conhece as nossas falhas, conhece as nossas limitações. Jesus nos conhece. Da mesma forma que Jesus é compreensivo com os nossos erros, as nossas falhas, nos conhecendo. Nós, como marido, devemos conhecer a nossa esposa, conhecer os seus defeitos, as suas falhas e sendo compreensivo com elas. Não é apontando o dedo, não é julgando, não é acusando, é sendo compreensivo. Jesus ama a sua igreja, amou a sua igreja, sendo compreensivo. Você também tem que ser compreensivo com a sua esposa. Em quinto lugar, Jesus amou a igreja sendo carinhoso. Carinhoso. Essa palavra aí vai de encontro a Jesus. Jesus é carinhoso conosco, nos protege, nos guarda, cuida de nós, nos sustenta, nos deixa em segurança.
nos dá às vezes os nossos mimos, né, irmãos? Da mesma forma, nós temos que amar a nossa esposa carinhosamente. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E você não quer o mal da sua carne, quer? Então, irmãos, seja carinhoso com a sua esposa. Cuide dela, faça um carinho, dê um abraço, elogie a sua comida, elogie a sua beleza, fale que ela está linda, fale que ela está cheirosa, fale que ela está... Entendeu? Irmãos, nós temos que ser carinhoso com a nossa esposa, assim como Jesus é carinhoso conosco. Sabe como Jesus amou a igreja? Sendo santificador. Através de Jesus, nós somos santificados. Através do sangue de Jesus, nós somos santificados. Então, através da sua vida, a sua mulher tem que ser santificada. É nosso dever como sacerdote levar a nossa esposa a uma santificação, trazendo uma palavra, sendo exemplo como cristão, tendo uma vida de um homem cristão. Irmãos, a sua conduta leva a sua esposa a uma santidade maior, a um relacionamento maior com Deus. Da mesma forma que Cristo se santificou por nós, derramando o seu sangue, você e eu temos que conduzir as nossas esposas, amando a nossa esposa, sendo santificador por ela. O sétimo, Jesus amou a igreja sendo consistente. Significa que o amor de Jesus hoje está assim, pequenininho, amanhã está grande, depois de amanhã está médio. Não. O amor de Cristo, ele é constante. E nosso amor com as nossas esposas temos que ser constante. Amar a nossa esposa todos os dias, da mesma maneira ou até mais. Nunca menos, mais. Jesus era consistente com o seu amor. É até hoje. E nós devemos amar a nossa esposa com consistência. Em penúltimo lugar, Jesus amou a sua igreja de uma forma duradoura. O amor de Cristo por nós não dura um mês, não dura um ano, não dura quando nós somos fiéis, não dura quando nós somos santos. O amor de Cristo por nós é duradouro. Da mesma forma é o seu amor pela sua esposa. Independente do que ela faz ou deixa de fazer, meu parceiro, você tem que amar a sua esposa, porque o apóstolo Paulo diz aqui, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Forte, hein? Eu levo esse versículo para o meu casamento até hoje. E vou levar para o resto da minha vida. E por último lugar, Jesus amou a igreja de uma forma escatológica. Significa o seguinte: Jesus nos conduz a uma vida eterna. Jesus nos conduz a uma vida santa. Portanto, quando o marido se submete a Jesus e guia sua esposa de maneira amorosa, quando você conduz a sua esposa de maneira amorosa, você está refletindo a glória de Deus no seu casamento. Ser um marido cristão não significa ser um líder orgulhoso e egoísta, mas um líder servo e generoso, assim como Jesus. Nisso você reflete a realidade de Cristo. Você não é rei, Jesus é quem é rei da sua casa e do seu casamento. Irmão, pegue essa, viva esse versículo, que eu tenho certeza, se o seu casamento tá bom, vai ficar melhor ainda. Se o seu casamento tá mal, vai melhorar. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E para terminar, ele se entregou por ela. Lê lá, Efésios 5:25. E leve esse versículo para o resto da sua vida como um norte do seu casamento. E eu tenho certeza que o seu casamento vai ser diferente. Amém, irmãos?
Deus abençoe, fique com Deus e que o Espírito Santo nos ajude a fazer do nosso casamento, a fazer do nosso relacionamento com a nossa esposa aquilo que Cristo quer e deseja. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.